E o nosso papo agradável com o artista plástico Sérgio Prata continua. Ele que foi capa, olha, da revista Mensageiro, recentemente no mês de agosto, agora. E também matéria da revista Artigo 5º. Uma matéria polêmica, é isso? Essa é polêmica, que é sobre a questão da arte contemporânea, né? Tudo é arte, né? Tem gente que acredita que tudo é arte, todos são artistas. Então eles criaram o conceito do objet trouvé, né? Que é o objeto encontrado, ou do ready-made, que é o objeto já feito da indústria, e optaram por uma facilidade. Você encontra um objeto, repete ele, a exaustão, e faz uma instalação, e isso passou a ser repetido, né? Essa fórmula repetida e tal, e com isso se perderam os ofícios de arte, né? Algumas facilidades do mundo contemporâneo também, com a maceração pelas indústrias, as tintas, né? Simplificaram o ofício dos artistas, né? Então, se por uma parte a gente ganhou em liberdade, você pode fazer um montão de coisa diferente, performance, happenings, etc., a gente perdeu em conhecimentos. E é nessa área que eu atuo, trazendo e resgatando conhecimentos antigos e propondo novos conhecimentos com materiais que não foram empregados pelos artistas, né? Deve ter mexido com muita gente esse artigo aqui, hein? Ah, não sei, as pessoas comentam, tem gente que fala, poxa, ainda bem que um artista falou isso. Teve coragem de falar, né? Tem outros falando, né? Excelentes críticos de arte, como o Afonso Romano de Santana, o Ferreira Goulart falando, Luciano Trigo, que é um repórter do Rio, falando já sobre essa questão, sobre a crise da arte contemporânea. E agora, além de se tomar consciência disso, é bom que a gente saiba oferecer algo, né? Oferecer o ofício, mostrar como se faz obra de arte nas técnicas seculares e propor técnicas para o futuro. Você tem várias técnicas, assim, super diferentes, né? Tem essa parte da arte sacra, que é um forte seu também. Aliás, queria que você falasse, né? Aqui na cidade de Atibaia, aquele painel maravilhoso, o painel central e os laterais também, da Igreja Cristo Rei, foi feito por Sérgio Prata. Foi bem bonito. Aquele Cristo Rei. Que é lindo, maravilhoso. Aquele Cristo Rei, o Dom Bruno Gamberini, me ajudou muito, né? Então a gente estudou o tema, né? Vocês vão ver a imagem aí. Aquilo lá é a criação do cosmos, em azul, em volta, né? Aí você tem um círculo em forma de mandala, você tem o círculo dos minerais, depois os animais, depois a gente tem o ser humano, né? E depois a gente chega no divino. E Maria é a única que passa do círculo humano para o divino. E o Cristo, do peito dele jorra água viva, né? Então tem todo um... É muito lindo. Tem toda uma teologia da imagem ali muito bonita, que o Dom Bruno Gamberini é um grande artista também, é músico, né? Muito capacitado em composição. Então a gente compôs junto e ficou uma obra interessante. Muito lindo aquele. E aí, em Bragança também, você tem igrejas lá com obras. Em Bragança eu já pintei 3 igrejas, que é a Santa Terezinha, minha primeira igreja, né? Tem a da Água Comprida, é um bairro onde eu tenho meu ateliê, que é uma igrejinha menorzinha, porém antiga, de 1915, se eu não me engano. E tem a Vila Aparecida, que eu fiz uma Santa Ceia vertical trifásica, com aquela técnica que aparece em ultravioleta, em fosforescência. Então a gente também fez um tema, assim, em teologia mais evoluído, né? Ao mesmo tempo que é uma Santa Ceia, também é a descida do Espírito Santo, né? Teologicamente ficou bem inovador também. E falando, né, já que você citou essa questão dessa sua prática trifásica, como é que é isso? Isso foi uma pesquisa interessante, né? É muito louco. Sabe como aconteceu? Uma editora de arte de São Paulo, de um dos maiores jornais, falou: Sérgio, em 95, quando eu estava lançando a primeira edição do meu livro, Sérgio, você é um brontossauro, um dinossauro, você está trabalhando com técnicas antigas em pleno século XX, né? Agora 21, né? E daí, olha, como é que pode? Você não pode fazer isso, eu não vou publicar. Eu falei, realmente, né? Afresco, encáustica, têmperas, tudo é tudo coisa antiga, né? Eu trago para os dias de hoje, produzo. Daí eu comecei a pesquisar os filtros ultravioletas, né? Foi quase um desafio, então. Um desafio. Essas coisas, quando alguém põe uma parede, ela te motiva, né? Falei, ótimo, então eu vou pesquisar as fosforescências, as fluorescências, e comecei a fazer pinturas que aparecem no escuro e sob ultravioleta. Então eu trabalho no escuro, trabalho também com luzes negras, né? E trabalho com filtros invisíveis. E fiz essas trifásicas que foram premiadas na Bienal do México, em 2008. E aí, de repente, uma exposição, aí você trabalha com essas 3 luzes. Então, você está no salão, de repente, com uma luz, e depois tem que apagar e colocar outra. 3 condições de luz, e as pessoas podem ver. E agora eu estou mexendo com os termosensíveis, que são pinturas que até 31 graus aparecem, depois elas revelam outra coisa. Estou testando esses materiais também para propor no ambiente artístico. E aí, essa questão, né,
antiga ou não dos afrescos. Que você estava falando que é uma coisa rara hoje, né? Hoje em dia no Brasil... A gente só estuda na história da arte, é isso? Olha, tem poucos ateliês no mundo que ensinam afrescos. Para vocês terem uma ideia, estive na Grécia também. Hoje o metro quadrado do afresco na Grécia vale entre 5 a 8 mil dólares, né? Em Paris tem uma escola onde se ensina, Belas Artes de Paris, onde se ensina afresco. Na Itália se ensina um pouco. Aqui um restaurador conhece em São Paulo e eu dou uma formação continuada de afrescos no meu ateliê. E outras técnicas são muito raras, como também a encáustica, né? Algumas técnicas de saponificação da cera, né? A iconografia bizantina está chegando no Ocidente também, e eu abordo tudo isso. E vitralismo é muito interessante, porque em vitralismo existe um verdadeiro gueto, né? Assim, você não consegue entrar num ateliê de vitral, não existe uma escola de formação no Brasil. Sim. E eu proponho toda essa escola francesa, as pinturas com grisalhas, cores de cimentação, né? Não vou ser muito técnico aqui, mas porque a gente não vai entender mesmo. As pessoas têm vontade de aprender, né? E a trabalhar com materiais nobres. Então, esse livro, ele traz, assim, conhecimentos de vários colaboradores e especialistas nessas áreas. Ai, gente, quanta coisa, né? Então é o seguinte, o nosso tempo acabou. Muito bem. Mas aí a gente fica com um gostinho de quero mais, para você voltar depois para trazer mais novidades. E fica o convite para você, né? Ter o livro aí, Técnicas de Pintura para Artista. Você que é artista, ou você que não é artista, mas adora artes, não é? Vai aprender tantas coisas também. Aí vamos abrir os segredos da arte, né? Partilhar conhecimentos. E no site também, né? Que é um excelente local para as pessoas conhecerem mais o seu trabalho. Todos convidados, sergioprata.com.br. É o meu nome.com.br. Fácil, fácil. Aí. Então, muito obrigada. Muito obrigado, Ana. É um prazer estar aqui nesse lugar lindo, com esse dia maravilhoso. É, realmente. E com você aqui, com essa simpatia. Felizmente, 5 anos depois... Oh, meu Deus! 5 anos! Olha como ele fez, olha, suado. Mas não é, né? Porque você estava, graças a Deus, trabalhando, viajando muito e as agendas não estavam, né, coincidindo. Mas quando tem que ser... na hora certa. Eu acho também. Então tá ótimo. Muito obrigada. Obrigado.